a central já tratou 23.944. Tem muitos municípios aqui ao redor de Lajeado que não tem isso de habitantes. Rafa, eu sei que para algumas pessoas isso é uma nojeira muito grande, mas eu tenho que contar como aconteceu comigo. Eu empinei a garrafa e tinha uma barata morta dentro. Né? Eu tinha 2 agentes aqui em Lajeado que faziam o meio de campo para mim. Um era o Lauro Matias Mila, já ouvi falar. Diretor, fundador da Rádio Independente. Oswaldo Carlos Van Leven, diretor, fundador do Jornal Informativo do Vale. Valeu a pena, valeu a pena. Em alguns casos, não muitos. Mesmo depois de ter parado de beber, a relação rompeu, não teve mais. Quando eu fiz 10 anos sem beber, a minha família mandou fazer essa medalhinha aqui, que o símbolo de Alcoólicos Anônimos, que é a irmandade que me salvou. O Eu Podcasting de hoje vai entrevistar seu Roque Lopes, 81 anos, e há mais de 40 anos parou de usar o álcool, né? E fez um tratamento muito diferente e ajudou milhares de pessoas do Vale do Taquari na recuperação para sair de uma vida mesquinha, uma vida em que, para ser feliz, precisava do álcool. Tem 81 anos esse nosso amigo que veio falar conosco. Seu Roque, primeiro, obrigado por ter vindo, por Eu Podcasting, para conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história, seu Roque. Um prazer e uma honra poder dividir contigo, com os ouvintes e telespectadores um pouco da minha vida. Seu Roque, o senhor parou de beber aos 38 anos, né? Eu tinha 38 anos e cheguei no que a gente chama no fundo do poço. No fundo do poço. Não tinha mais o que descer. Né? E daí eu tinha que tomar uma atitude, ou morro bebendo, ou faço um tratamento, me entrego e vou admitir que o álcool me faz mal. E aí me aconselharam a Clínica Pinella, em Porto Alegre, que era a única, na época, que tratava dependência de alcoolismo. Tinha lá os loucos, os desvairados, mas tinha esse departamento chamado de curso Vernon Johnson. É um curso americano que foi adaptado na Pinella, em Porto Alegre. Quando se fala em Pinel, se tem ideia de tratamento para pessoas com problemas mentais, Exatamente. Né? A Pinel tratava as pessoas loucas e desvairadas e fez um estudo lá muito interessante para a época e chegou à conclusão que 1 em cada 2 haviam ficado loucos de tanto beber. De tanto beber, andavam. O que depois eu constatei é a pura verdade. A pessoa perde completamente a linha de raciocínio, de lógico, do ridículo. Ele não sabe onde é que está andando. Né? E eu estava indo nesse caminho, Joel. Eu estava indo nesse caminho. Advogado, pai de 4 filhos, tinha um nome por zelar, porque, afinal de contas, o meu pai, o Rui Lopes, é uma pessoa conhecidíssima, nasceu lá em Cruzeiro, tivemos a fábrica de erva mate, foi vereador aqui em Lajeado, presidente da Câmara de Vereadores, e eu tinha tudo isso por zelar e estava trocando por botecos, assim,
de um mais baixo escalão, né? Que é mais ou menos para onde o álcool leva as pessoas que se entregam para ele. Então, em bom momento, em boa hora, eu fiquei sabendo que lá na Pinel tratavam os bêbados antes de ficar louco. Antes de ficar louco. Eu digo, bom, é uma boa opção para mim, né? Ou seja, o senhor já estava procurando uma saída. Eu já estava Porque procurando... percebeu que não conseguia mais sozinho. Não, sozinho prometia, jurava para minha mulher, para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, de hoje em diante não bebo mais. E só depois eu fui ver esse programa de propósito, de fazer um propósito definitivo para o resto da vida. Isso não existe. Não existe para dependência. E aí no AA eu fui saber no programa, não, é só por 24 horas. E 24 horas tu consegue. Tanto é que até hoje, eu quando levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, Joel, é me olhar no espelho e olho assim, olho no olho, eu e o cara do espelho, e digo para ele assim, hoje nós não vamos beber. Todos os dias, seu Roque? Todos os dias. Faz 43 anos e 8 meses que eu faço isso todos os dias. Porque está dando certo. Né? E é um propósito assim, curto prazo, execuível, conquistável, que te dá a sensação de vitória a cada 24 horas. Consegui as primeiras 24 horas, consegui mais 24, e estou fazendo, e não tem por que mudar. Se está dando certo, continua. Eu poderia, eu digo isso nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, eu poderia, por exibicionismo, já que estou com 43 anos sem beber, dizer assim, agora depois de 30 anos eu estou fazendo por mês. Eu me olho no espelho e digo assim, no dia 1º do mês, esse mês não vamos beber. Não posso fazer isso porque tem que ser um curto espaço de tempo que me dê a sensação de vitória. Eu sou um ganhador há 24 horas. Não ganhei nada do álcool até hoje, mas ganhei o dia 20 de agosto de 2024, que é o dia de hoje. Esse aí está indo no papo. Que coisa boa. Está indo no papo. Seu Roque, como o seu Roque entrou para a bebida? Né? Eu já lhe entrevistei na rádio, lembro que o senhor disse uma vez que começou quando criança ainda, que parece que... Meu Deus do céu. Às vezes... Nós morávamos em Cruzeiro e a fábrica de chocolate Hensken fabricava umas garrafinhas de licor, era um cristalizado por dentro. Eu não sei até hoje se era vermute ou champanhe, que tinha um licorzinho dentro e achocolatado por fora. Os meus irmãos provaram, não gostaram. E eu provei a garrafinha e me deu uma tonturinha assim, aqui no meio da testa. Anos mais tarde eu fiquei sabendo que eu andava rindo dentro de casa. Ninguém sabia por quê. Achava graça de tudo. Era o efeito das garrafinhas de licor. Gostei tanto que troquei com os meus irmãos, troquei as barras de chocolate, os outros bombons, pelas garrafinhas de licor deles. Quantos anos o senhor tinha mais ou menos? Eu tinha 10 anos, 11 anos.
Não tinha feito 12. Mas como continuou? Porque as garrafinhas terminaram. E já fiquei dependente. E dali para diante, tinha galinhada nos fundos da fábrica de erva lá. Nós tínhamos a fábrica de erva, onde é a prefeitura hoje, o centro administrativo. E eu ia para lá, estava sempre pronto para ajudar na galinhada, no churrasquinho, carreteiro saía muito, mas sempre mirando o copo, assim, os grandes deixavam um copo meia mão e eu ia lá Tomava cerveja. e tomava um draguinha. Isso não está certo, né? Então, eu provei muito cedo. As garrafinhas de licor me levaram para tomar vinho, cerveja, e quando eu vi, estava tomando cachaça, estava tomando vodka, e fiquei dependente de um jeito que não fazia nada sem tomar trago. Tudo precisava ter álcool. Tudo. Eu fui orador da turma de formatura do ginásio. Naquele tempo formava-se no ginásio, o Colégio São José, que hoje é o Castelinho. E cheguei para a formatura com um discursinho que eu tinha feito junto com meu pai, tinha que abrir, e saudações às autoridades. Era um auditório cheio. Gente, começou a me dar uma tremedeira. Eu vim mais cedo, dei um jeito de driblar os maristas lá, saí pela portinha dos fundos, desci a escada, fui no Urso Branco, tomei 2 doses de vodka. A dona Anne, que era a mulher do dono do Urso Branco, faleceu agora há pouco tempo. Dizia, Mairoque, tu vai tomar vodka vestido de borboleta. As formaturas de ginásio eram uma coisa pomposa, né? Tomei 2 doses de vodka, voltei. Não sei até hoje onde é que está o discursinho que o meu pai me ajudou a fazer. Fiz tudo, fiz tudo de improviso. Deu coragem. Deu coragem. E assim, não foi só isso. Tantos outros momentos da vida eu tive em apuro. E daí tomava, no meu caso, eu tomava um trago e saía do apuro. Estava resolvido. Num baile, numa reunião, tinha dança, e naquele tempo as danças não são como hoje. A gente tinha que ir na mesa pedir licença para o pai e para a mãe da moça se podia dançar com ela. Eu tentei várias vezes pedir moças para aquela marca. Uhum. Dançar uma marca? Dançar uma marca. E não tinha coragem. Chegava perto da mesa, dava meia volta, aí tomava um traguinho. Meu Deus, fácil. Chegava lá e pegava a moça, saía dançando. Que muleta maior que essa, cara? Eu fiquei. Isso tudo me tornou dependente, no sentido assim, eu ficava devendo. Te devo mais essa, te devo mais essa. E assim fiquei em débito com um credor implacável. Ele me apresentou uma conta quando eu tinha 38 anos de idade. O álcool? Impagável. Impagável. Tudo aquilo que ele me fez, que me parecia na época que tinha sido bom, estava por um preço aviltante. Muito alto para ser pago. Impagável. Bom, impagável. Quando que o senhor percebeu de que precisava mudar de vida, né? Que
Hoje chega, foram várias vezes, mas uma Na que verdade, vou procurar ajuda da Pinel. Eu tive N ocasiões assim que eu tive para determinar que eu ia parar, mas foi numa situação até constrangedora, mas eu vou ter que colocar em pratos limpos. Como eu estou tentando fazer com a minha vida. Eu estava na praia, na minha casa, em Arroio Teixeira. Estava o meu sogro, a minha sogra, e nós estávamos lá comemorando Natal e final de ano. Era uma semana inteira de festejos. E no dia 5 de janeiro eu tinha que voltar para Lajeado, que eu tinha compromisso, eu tinha alugado a casa e o inquilino chegaria lá. Aí eu saí para comprar uns negócios lá para janta e enchi a cara, tomei trago, tomei um porre, voltei com um peru assado que um cunhado meu tinha levado e eu me prontifiquei a levar no forno de uma padaria próxima da minha casa. O peru, de tanto o cara me avisar assim, vai passar do ponto, digo, deixa mais um pouco, é por minha conta. O peru, quando eu cheguei, botei na mesa, eles descascaram aquele laminado que ficava em volta, mas parecia um corvinho pequenininho, assim, torradinho. Torrei o peru, que era para comer assado. Estragou a ceia. Estraguei a festa. Aí, no outro dia, nós tínhamos que voltar para Lajeado. Digo, meu Deus do céu, 9 horas da manhã, 9 e pouco, nós vamos chegar em Lajeado, 1h30, 2 da tarde. Eu vou beber aonde? Aí me deu um estralo, quase chegando no carro. Eu guardei uma garrafa de cachaça dentro do saco de carvão, lá no fundo da churrasqueira. Eu tinha sempre trago escondido, assim, por tudo quanto é canto. E a família tirava. Quando achava... Família, sempre que podia, a família tirava. Já tinha se dado por conta da minha fraqueza. E aí eu deixei eles dentro do carro, saí pé por pé, Joel. Cheguei no saco do carvão, botei a mão dentro e senti a garrafa. Digo, meu Deus do céu, estou salvo. Eu agora tomo um traguinho e pego a direção e tenho condições de dirigir. Só que quando eu peguei a garrafa, não sei porquê, estava sem tampa. E quando eu empinei a garrafa, eu sei que para algumas pessoas isso é uma nojeira muito grande, mas eu tenho que contar como aconteceu comigo. Eu empinei a garrafa e tinha uma barata morta dentro. Meu Deus do céu! Era uma encruzilhada, eu tinha que definir. A minha salvação estava dentro da garrafa. Né? Não tinha opção. É duro dizer, mas tomei toda aquela garrafa de cachaça. Só não chupei a barata. Foi a última vez que eu bebi. Perdi para a barata. Saí dali, fui lavar as mãos, que eu tinha me sujado no saco de carvão. Me olhei no espelho e digo,
eu me lembro que pronunciei o nome todo, digo Roque Braga Lopes. Onde é que tu chegaste? Me olhei no espelho, fiquei me olhando. E a família esperando no carro. E a família esperando no carro. A barata me salvou. O que o meu pai, a minha mãe, a minha mulher, meus filhos, meu sogro que era médico, os amigos, eu tinha um ciclo de amizade muito bom em Lajeado, no Lajadense, na época era a Sociedade Lajadense vestida de jogador do Ave Azul. Era uma honra. Aí, depois disso, procurou Ganhei. ajuda. Ganhou. Foi procurar ajuda daí na Pinel. Aí eu já tinha informação, desci a Porto Alegre, falei na Pinel, consegui a vaga, vim em casa, troquei a malinha, eu estava indo para outro lugar, e baixei na Pinel dia 5 de janeiro, virando para o dia 6 de 81. Aos 38 81. anos. Esses moços não eram nascidos. É, aqui conosco está Orlando, Samuel, o Jonas. É. A barata me salvou. A barata, se eu hoje sou alguma coisa na vida, eu devo uma lição sem uma palavra. Ela não disse nada, como meu pai dizia, como a minha mulher dizia, como as pessoas. Né? Foi só isso. Foi só isso. Eu cheguei à conclusão, me olhando olho no espelho, aonde é que eu tinha chegado. E mais uma vez percebeu também, seu Roque, que sozinho não iria conseguir resolver o problema, né? Porque já tinha tentado inúmeras vezes, né? Não, eu tinha tentado N vezes. Eu sentia que precisava ajuda. E tive ajuda. Baixei na Pinel, fiz o tratamento lá, modéstia à parte, fiz um bom tratamento. O aproveitamento foi muito bom. Fiquei amigo da equipe lá. Fiquei tão amigo, Joel, que eu vou me permitir te contar. Ótimo. Eu fiquei tão amigo daqueles caras lá. Eu saí da Pinel começo de fevereiro e durante o ano de 81, só tinha 11 meses pela frente, eu levei de amigos meus para fazer o mesmo tratamento que eu fiz, 29. 29 em 11 meses. 29 em 11 meses. Eu cantei um cara, aí deu certo, botei no carro, levei a Porto Alegre. Voluntário, porque o senhor não cobrava nada por isso. Não. Como é que eu ia cobrar? Mas dizia como é que eles recebiam, diz, eu me curei, me tratei. O senhor quer também se tratar, dizia isso, por favor, vai lá. Era fácil não convencer? Era fácil. Aí levei 29 em janeiro de 81, até o final do ano. Em 82 já foram 40. Me procuravam. Né? Eu tinha 2 agentes aqui em Lajeado que faziam o meio de campo para mim. Um era o Lauro Matias Miller, já ouvi falar. Diretor, fundador da Rádio Independente. Oswaldo Carlos Van Leven, diretor, fundador do Jornal Informativo do Vale. Aí o Jornal Informativo e a rádio me deram toda a força. Eu tive que assumir a presidência do Lajadense. Eu era vice-presidente do Lajadense e não sabia. Eu tinha ido na Assembleia e votaram em votação lá. E eu me candidatei a vice-presidente.
Estava tão bêbado que eu não lembrava. Aí, quando eu voltei do tratamento em Porto Alegre, me chamaram, o Ney Arruda me chamou, era o presidente do Advogado. conselho, dizia, Roque, o presidente do Lajadense, o fulano aí, ele renunciou, ele foi transferido e vai morar em outra cidade, não tem condições, tu assume? Digo, mas assumi o quê? Mas tu estava na Assembleia, tu assinou aqui, tu é o vice-presidente, não te lembra? Eu digo, não me lembrava. Aí fiz de conta. Mas a notoriedade de ser presidente do Lajadense me ajudou na minha obra muito. Por quê? Eu tenho que confessar que tirei proveito. Tirei proveito da posição de... E o Oswaldo Carlos e o Ney e o Lauro me deram toda a força. 83 já foi 61, 29, 40, 61. Aí no ano seguinte, 84, foram 70. E no ano de 85, 55, eu já estava com a obra da Central. E levava com o carro do senhor para Pinel? Levava com o meu carro. Nunca levei com carro de cliente. Amigo, né? Amigos. E eu lembro que o senhor me falou uma vez... Tudo amigo. Num cafezinho que a gente conversou, porque eu gosto demais de conversar com o senhor, que sempre aprendo muito, que às vezes não era fácil convencer esses amigos. A família chamava, olha quem era o Roque, e como ele está hoje. E aí chama, Roque, vai lá falar com meu marido, né? E aí quando chegava lá, como é que era? Pois é, o caminho ficava cumprido que em alguns casos o cara negociava comigo, dizia, não, eu vou contigo, Roque, mas se eu puder me despedir. Assim como tu conta, né, que chegou na barata, que foi fundo, eu quero ter uma oportunidade de poder me despedir do trago. Onde eu pedi, tu para mim tomar um trago, paro. Sério? Negociava? Onde eu pedi, se era esse o preço, o Roque fazia. Vou providenciar a papelada, tinha que ir no INPS aqui em Lajeado, aí pegava os documentos, teve um episódio ali com um profissional que liberava naquele tempo não era INSS, era INAMPS. O INAMPS. E daí eu consegui fazer um acerto. E o doutor Valdir Netten, que era também médico do INAMPS, levou os encaminhamentos para casa. Dizia, não, Roque, eu sei a luta que tu está tendo para levar essa gambazada toda para Porto Alegre e já conheço alguns casos, né, que voltaram de lá e as pessoas são outras pessoas. Não vai ser por causa de um encaminhamento que um profissional do INAMPS vai implicar contigo que tu vai deixar de levar. Aí eu pegava a carteirinha do cara e ia lá. Às vezes o cara nem ia junto. O doutor Valdir assinava para mim o encaminhamento. Aí tinha que sair daqui, dar trago para o cara a viagem inteira. Mas olha, teve viagem de parar 15 vezes. Aqui atravessava o rio na frente do AMA, do Arenhardt ali. Tem até hoje um posto de Ipiranga. Tem. Naquele tempo era uma pista só,
Tu entrava à direita, à esquerda, como queria. Eu sabia que eu tinha que parar para dar trago para o cara, eu só não sabia que era 1 quilômetro depois. Mas eu cumpria com a minha parte e daí ficava. Mas valeu a pena, valeu a pena. Seu Roque, o que às vezes quem não está envolvido com o álcool, né, não sabe o que passa a família, né? Porque quem está bebendo, né, seja ele ou ela está bebendo, não se dá conta até que pare para ver o mal que faz para a família. O mal que faz. No meu caso e nos casos que eu ajudei a equacionar, eu diria assim que 99% não se dava por conta. Eu só depois que voltei de Porto Alegre consegui conversar com os meus filhos e que fui notar o tamanho da lesão que eu tinha feito na relação com eles. Entende? Ficou uma fenda. Tanto é que quando eu escrevi o livro com a história da minha vida, eu peguei essa fotografia aqui dos canyons para mostrar, e o que eu conto aqui é dentro dessa razão. Eu vivia aqui, tinha tudo para dar certo, advogado, formado, cara. E daí fui beber, caí aqui assim, ó, no fundo do poço. Aí eu conto como é que acontece isso com uma pessoa e como eu fiz depois para subir de novo e engrenar na vida. Não foi fácil. Porque quem mais sofre é a família. Não foi fácil, mas eu tive... Se tem... aqui o livro. Vou mostrar aqui, ó. Um livro. O tema do livro, Nasci para o quê? Por que eu nasci, né, seu Roque? Por que eu nasci? Nasci para o quê? Agora, senhor Roque, a gente falava que a família sofre muito porque tenta ajudar e não vai, e vai se distanciando. Lá pela Santa Família cansa também, né? Cansa, né? Cansa. Em alguns casos, não muitos. Mesmo depois de ter parado de beber, a relação rompeu, não teve mais. Uma pena, porque o certo seria o cara salvar tudo, né? Salvar a vida e a relação com a mulher e com os filhos. Mas tem caso que a ruptura é inevitável, não tem como fazer. Mas, Joel, eu estava contando, Joel, que daí a barata me salvou. Eu fiz tratamento, parei de beber. Posso passar adiante? Pode. Passei a ajudar a maioria dessas pessoas que eu ajudei foram encaminhadas nada mais, nada menos do que pelo Oswaldo Carlos e por Lauro Miller. O Lauro, então, meu Deus do céu, o que ele fez de ajuda para encaminhar as pessoas para mim. Ele tinha um funcionário lá na rádio, agora eu posso citar porque eu já falei com as filhas dele e ele já faleceu. O Elmo Leberlein, não sei se conhecesse. Conheci, sim. Quando eu comecei na Rádio 91, já não estava mais lá, né? Mas bebia muito e o Lauro encaminhou para mim e ele foi a Porto Alegre, deu certo.
e teve o mesmo entendimento que eu tive. E assim tantos outros. O Oswaldo Carlos também. E daí, como eles sabiam que encaminhavam para mim e que eu dava um bom andamento, passaram a apoiar depois a minha ideia. Eu pegava essa listinha aqui e me encontrava com eles e dizia, me ajudem. O ano passado eu levei 70 a Porto Alegre. A continuar assim vai ser 130 o mês que vem, o ano que vem. Me ajudem e eu quero fazer uma clínica aqui mais longa, eu sei fazer. Entesei, bati pé e os dois vestiram a camiseta junto comigo. Quem me ajudou muito na época também foi o filho Wilson Feldens, genro do Lauro Matias Miller. O filho me deu uma força na administração do Lajadense e na implantação da central. Olha, pegou junto comigo. Quem não é daqui que talvez não conheça, a Central, Clínica Central de Alcoólicos, né? Sim. E dependentes químicos, né, também. Sim. Fica ali no bairro Carneiros, que foi fundada pelo senhor nesse período, né? E foi fundada. E que está em atividade até hoje, essa clínica. Está em atividade até hoje, a Clínica Central, servindo de modelo para a Clínica de Santa Cruz, que nós ajudamos a fazer também a Ultravarp, e modelo para quem quiser copiar. Quantas pessoas já passaram pela clínica? Pois é, eu antes de vir para cá, telefonei lá, falei com a secretária e ela me deu 23.944. Pessoas que passaram por ali. A central já tratou 23.944. Tem muitos municípios aqui ao redor de Lajeado que não tem isso de habitantes. É verdade. Concorda? A grande maioria do Vale não tem 20 mil. A grande maioria. Eu não sei Estrela quantos mil. Estrela tem mais, tem 30 e pouco. Mas Estrela, Lajeado, Teutônia tem mais. Os demais têm todos menos. Então, a central hoje é uma verdade assim, incontestável. E, seu Roque, olhando para esses números, o que o senhor sente, né, por saber que fez parte de ter ajudado tanta gente, né? E me dá um conforto. Vontade de chorar. Tanto que eu cheguei à conclusão que eu nasci para isso aí. Eu tinha que ter sido bêbado, tinha que ter passado por tudo que passei, eu tinha que ter feito as pessoas minhas queridas sofrerem, passar a noite em claro. Isso aí tudo fez parte de uma coisa predeterminada. Porque senão, por que motivo eu ia fazer um movimento e construir uma clínica para tratar o alcoolismo em Lajeado se eu não tivesse sabido o que é viver naquele estado, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu implantar a central. Emocionado, seu Roque. Aquilo lá é minha vida. Né? Aquilo lá é minha vida. E o senhor esteve diretamente ligado na central durante muito tempo, né? Muito tempo. Nos últimos anos que o senhor passou adiante, né? Para cuidar da sua saúde, né?
Agora, ainda temos uma batalha, porque os jovens tinham parado de beber, mas agora os últimos números mostram que os jovens têm bebido mais. E cada vez mais cedo. E vivemos assim... Bom, se a direção do país bebe, por que o Zé Povinho vai parar de beber? Sim. Quem tratou com isso, quem sabe como é que é, a gente nota direitinho, né? Quando uma pessoa que dirige os destinos do país dá entrevista até 5 horas, 5:30 da tarde, é um linguajar, é uma maneira de pronúncia das palavras. A verbalização é uma. E depois a gente nota direitinho, tomou, bebeu. O senhor reconhece isso? Eu percebe? sei direitinho. Sei direitinho. Então, como é que o presidente da Justiça Federal lá em o Careca, agora me faltou o nome dele, ele foi advogado do PCC, primeiro comando da capital, que é o maior antro de traficante do Brasil. Não sei se não é do mundo. Agora, senhor Roque, nós temos... Agora o cara é presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que falar, antes de encerrar o programa, até porque eu não quero abusar. O senhor não é mais um guri, né, senhor Roque? Não é mais um guri, né? O senhor usa um colar e ali tem um símbolo. O que significa isso? Quando eu fiz 10 anos sem beber, a minha família mandou fazer essa medalhinha aqui, que o símbolo de Alcoólicos Anônimos, que é a irmandade que me salvou, e botou o meu nome e botou 10. Aqui tinha 10. Que é os 10 anos que eu estava festejando sem beber. 10 anos consegue comemorar, né? Só que daí, quando fez 11, eu levei lá no Orives e pedi para ele tirar o 0, botar um 1. E assim fomos. E estamos desde os 10 anos brincando de trocar númerozinho, cada dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro, agora que vem, ele faz mais um 4 e bota aqui, se eu estiver vivo, pretendo usar a medalha, mostrando eu estou há 44 anos limpo. E digo isso com orgulho, assim, porque não usei, não aproveitei essa sobriedade para ficar rico, para ter ostentação. Não foi. Eu modéstia à parte, os benefícios que Deus me deu, eu tratei de distribuí-los em irmandade de condições. Ajudar outras pessoas a também se livrar do álcool, né? Exatamente. E tem. Sabe, senhor Roque, nós queremos agradecer muito a vinda do senhor, né? Muito obrigado pela entrevista, esse Roque Lopes, Braga Lopes, né? 81 anos, parou de beber há 43 anos agora, dia 6 de janeiro, vai fazer 44 anos sem beber. Passou 38 anos da sua vida, né, envolvido com álcool desde os 10 anos, e é um exemplo aqui na comunidade do Vale do Taquari, porque tem, com frequência, dado palestras, testemunho, tem sido entrevistado a respeito do álcool e o problema que o álcool traz junto, né? Não é um trago e outro, né? Não é entre um gole e outro, mas tem trazido grandes prejuízos à sociedade.
E essa entrevista vai estar disponível, né? Pode baixar ela, pode compartilhar, pode dizer, ele pode comentar, dizer o que acha. E obrigado, Roque, por acreditar, né, nesse projeto. Quando eu falei, convidei, o senhor prontamente se colocou à disposição. Foi um prazer conviver com vocês e ter tido a oportunidade de abrir o coração e botar para fora coisas assim que estavam trancadas aqui. Obrigado, seu Roque, viu? Foi um prazer. Muito obrigado, prazer em conhecer. Antes de encerrar, o nome da sua esposa e o nome dos filhos, qual que é? Esse. Qual o nome da esposa e dos filhos? Nelly. Nelly, né? Nelly. Que eu falei. Os meus filhos são o Tomás, que é pai do Tomazinho, do Caetano e do Pedro. O Mozart, que é pai da Thaís, que é Polícia Rodoviária Federal, e da Laura, com quem eu vou debutar agora em outubro. Eu estou convocado para dançar uma valsa com a minha neta no baile de debutantes. E as outras são duas mulheres também, né? E eu tenho duas mulheres, a Karina, que é mãe do Vitor Gabriel, e a Graziela, que é mãe do Dieguinho. Obrigado, viu, seu Roque? Muito obrigado. Este Roque Lopes, portanto, falando conosco no Eu Podcast. Nós voltamos, né, com essa programação de entrevista, compartilhando histórias, na próxima semana, com mais um programa que a gente faz aqui do estúdio, né? Junto à Hora Única e esta turma de parceiro que nós temos para que se torne esse projeto viável. Isso aí.